Imagine uma empresa com mais de 350 anos de história. Uma empresa que já foi sinônimo de confiança, presente em todos os cantos do Brasil, conectando pessoas, famílias e negócios. Agora imagine essa mesma empresa atolada em dívidas, perdendo relevância, com greves, atrasos e reclamações diárias. Essa é a realidade dos Correios. E a pergunta é: como um serviço essencial, sustentado pelo Estado, chegou a esse ponto? E mais importante, qual é a responsabilidade do governo atual nessa crise? Os Correios são uma das instituições mais antigas do país. Fundados em 1663, eles sobreviveram a impérios, ditaduras, repúblicas, planos econômicos, privatizações e mudanças tecnológicas. Por muito tempo, ser funcionário dos Correios era sinônimo de estabilidade, respeito e utilidade pública, mas nas últimas 2 décadas, a estatal começou a dar sinais de desgaste. Enquanto o mundo digitalizou suas comunicações, o Brasil manteve uma estrutura pesada, burocrática e pouco competitiva. Mesmo assim, os Correios resistiram, graças a um monopólio sobre cartas e pequenos pacotes e ao apoio constante do governo federal. Mas o problema é que esse apoio sempre veio com um custo: interferência política. A cada governo, um novo presidente era nomeado, muitas vezes sem experiência em logística, mas com boas conexões partidárias. E esse ciclo de aparelhamento corroeu a gestão da empresa ao longo dos anos. Nos anos 2010, o comércio eletrônico começou a explodir no Brasil. Mercado Livre, Amazon, Magalu, todo mundo precisava de entrega rápida e confiável. Era a grande chance dos Correios se reinventarem. Mas o que aconteceu foi o oposto. A empresa ficou para trás. Enquanto as transportadoras privadas investiam em tecnologia, rastreamento em tempo real e prazos curtos, os Correios continuavam presos a um sistema antigo, cheio de gargalos e greves recorrentes. O resultado foi previsível: perda de mercado, queda na reputação e uma avalanche de críticas nas redes sociais. E aí veio a pergunta inevitável: os Correios deveriam ser privatizados? Durante o governo anterior, a ideia da privatização dos Correios ganhou força, mas ela nunca saiu do papel. Parte por resistência política, parte por medo da reação popular. Os sindicatos e os funcionários alegavam que privatizar significaria acabar com um serviço público essencial. Já os defensores diziam que era a única forma de salvar a estatal. Quando o novo governo assumiu, o discurso mudou completamente. A palavra privatização saiu do vocabulário oficial. O foco seria recuperar e fortalecer as estatais. Mas o que aconteceu, na prática, foi o oposto dessa promessa. O governo atual prometeu modernização, transparência e eficiência. Mas 1 ano e meio depois, os Correios continuam atolados nos mesmos problemas. Estrutura antiga, baixa produtividade e uma gestão altamente politizada. O presidente da empresa é indicado politicamente e as decisões estratégicas passam mais por Brasília do que por análises de mercado. Enquanto isso, as reclamações de consumidores disparam. Segundo dados da própria ouvidoria, as queixas de atraso e extravio aumentaram mais de 20% no último ano. E o que o governo fez? Basicamente, nada concreto. Os investimentos prometidos em tecnologia e frota não saíram do papel. Os planos de reestruturação foram adiados e a estatal continua perdendo espaço para concorrentes privadas. Em vez de uma política pública de transformação, o que se vê é gestão por sobrevivência. Os Correios não estão sendo preparados para o futuro, estão apenas sendo mantidos vivos, à força, para evitar desgaste político. Mas isso não é só um problema de empresa estatal. É um problema que afeta diretamente milhões de brasileiros. Microempreendedores, por exemplo, que dependem dos Correios para enviar seus produtos, sofrem com atrasos que podem destruir a reputação de um negócio. Consumidores que compram online e recebem pacotes danificados ou com semanas de atraso. E funcionários que trabalham sob pressão, com equipamentos velhos e estrutura precária. Tudo isso revela uma verdade incômoda. O governo trata os Correios como símbolo político,
não como serviço público. E essa diferença de visão explica muito da crise atual. A falta de ação do governo tem um preço alto. Em 2024, o lucro líquido dos Correios caiu pela metade em relação a 2022. Os custos operacionais aumentaram e o caixa da empresa depende de medidas emergenciais. Sem um plano de modernização real, o risco é que os Correios se tornem irrelevantes. Uma empresa que existe, mas que já não cumpre seu papel. E é aqui que entra a responsabilidade direta do governo. Não basta dizer que é contra privatizações. É preciso mostrar competência para gerir o que se quer manter público. Sem gestão, sem investimento e sem coragem política, o resultado é sempre o mesmo: ineficiência e descrédito. O caminho para recuperar os Correios não é segredo. Ele passa por 3 pontos: autonomia, tecnologia e transparência. Autonomia para blindar a empresa de indicações políticas e permitir decisões técnicas. Tecnologia para modernizar a operação, digitalizar processos e competir de igual para igual com o setor privado. E transparência para mostrar à sociedade onde está sendo gasto o dinheiro público. Mas nada disso vai acontecer enquanto o governo enxergar os Correios como um instrumento político e não como uma empresa estratégica para o país. Os Correios não estão apenas em crise, eles são um espelho da forma como o Estado brasileiro lida com o próprio patrimônio. A questão não é se devem ser públicos ou privados. A questão é: qual é o propósito deles? Servir à população ou servir aos interesses de quem está no poder? Enquanto essa resposta não for clara, o problema vai continuar o mesmo. E cada pacote atrasado vai ser mais um lembrete de que o Brasil ainda não aprendeu a entregar o que promete. Os Correios não falharam sozinhos. O governo deixou eles chegarem até aqui.